Olá, sejam bem-vindos mais um vídeo do canal Tech for All. Hoje, dentro de inteligência artificial, nós vamos explorar o assunto de machine learning. E se você gosta, se você acha que o conteúdo agrega valor, ajude a crescer, vamos curtir, compartilhar e divulgar o canal para o universo. Bom, nós vamos continuar naquele mapa mental que ficou gigante e vamos para o mapa mental do próprio machine learning. Eu não vou tecnicamente, eu coloquei meu site no ar, peço que vocês visitem também, o link dele vai estar na descrição, bem como alguns produtos, livros da Amazon também vai estar na descrição. Só que ninguém é obrigado a nada, vocês adquiram só se vocês quiserem. E também vou colocar sobre o Zint, o vídeo sobre o Zint, foi o último vídeo publicado no canal. E no vídeo de Ozint eu recomendo alguns cursos, tem o warm-up, tem o e-book sobre o próprio Ozint e eu coloco o link do framework Ozint. Ozint são as fontes de dados abertas, né? As fontes, as informações que estão abertas e disponíveis na internet, que são muitas, mesmo tendo LGPD, e eu também vou publicar, como a minha intenção é estudar e também vender os treinamentos da WB Educa, W Educa, voltada à segurança, mas principalmente aprender. Eu vou publicar uma série de vídeos sobre o Zint, sobre como trabalhar as quantidades abertas, até mesmo porque é um assunto que também cai em concursos públicos relacionados à segurança. E a gente vai ver esse assunto em conjunto com a LGPD, com as tecnologias de informação e comunicação, porque as ferramentas para trabalhar com o Zint, por exemplo, são as mais variadas e muitas delas, elas são ferramentas de acesso remoto, são ferramentas, digamos, hacker. E, como toda ferramenta, hacker, que vai detectar vulnerabilidade, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E, então, exige ética e cuidado, como o assunto que eu vou falar com vocês agora, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui, e se você acha que dá uma visita no meu site, vai ter, com certeza, eu vou publicar um artigo básico, né? Só que sobre machine learning no meu site e no blog do canal. O blog do canal está surgindo, eu estou desenvolvendo ainda, e junto com a minha equipe, que é, e com certeza eu vou publicar um artigo básico, né? Só que sobre machine learning no meu site e no blog do canal. O blog do canal está surgindo, eu estou desenvolvendo ainda, e junto com a minha equipe, que é, e, e logo, logo nós teremos novidades. Tá? Compartilhar minha tela inteira. Tá aí. Vou abrir o Xmind, devia já ter feito isso, mas depois eu edito. Continue, eu não tenho. Então, vamos lá. Inteligência artificial. Então, aqui, a generalidade do mapa mental que foi feito, eu fiz para estudar para o concurso na área de inteligência artificial e ciência de dados, que por sinal foi a área do meu mestrado, e é por onde eu quero navegar no doutorado, por duas razões, porque eu admiro e respeito o conhecimento e sou fanática por inteligência artificial desde a graduação. E estamos na crista da onda, nós temos que dominar. Então, Machine Learning, aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial, e esta sub-área se divide em, basicamente, três grandes grupos. Vamos ver aqui quais são esses grupos. O aprendizado não supervisionado ou não modulado, o aprendizado
supervisionado ou rotulado, e o aprendizado, o aprendizado por reforço, aprendizagem por reforço, tá? E tem também o semi-supervisionado, que vai alternar as técnicas, mas aqui a gente vai na raiz, na raiz. E na raiz a gente vai dividir só entre os três: supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço, até mesmo porque em todos eles tem cruzamento entre eles, tá? Então, o não supervisionado ou não rotulado. Quais são as aplicações? O não rotulado, eles são algoritmos dentro do aprendizagem de máquina que tendem a fazer classificação. Então, onde a gente vai, que a gente usa para fazer agrupamento, classificação, esse tipo de atividade, vamos dizer. Vamos por partes. Onde a gente aplica? Onde eles podem ser aplicados? Quais são as aplicações? Clusterização de clientes, que basicamente clusterização a gente vai entender de maneira simplificada, como classificação mesmo, clusterização seria uma classificação, análise de rede social, tá? E análise de rede social é bem amplo a aplicação, não só no supervisionado, como no não supervisionado, aqui nós estamos no não supervisionado, mas no supervisionado também tem análise de rede social, tá? Por quê? Em todos eles a gente vai ter nosso amigo grafo, tendo aprendizagem por reforço. E nosso amigo grafo, como estrutura de dados nos bastidores, ele simplesmente mostra conectividade. Então, como algoritmo de análise de rede social, a gente pode aplicar no supervisionado, no não supervisionado e na aprendizagem por reforço. Isso por minha conta e risco. Depois de já ter sofrido demais na área de computação, sofrido nada. Faz parte do processo, se você quer aprender. Bom, detecção de anomalia é uma aplicação, até mesmo porque no não supervisionado, nós vamos dizer aqui, a técnica é o caminhos, né? E como ele tende a classificar, o que seria uma detecção de anomalia? Qual que é o chamado outliers? E o que é um outliers? O que é outliers na nossa vida normal, né? Conceito do inglês. É o ponto fora da curva. Então, é aquele dado que extrapola as estatísticas naturais, vamos dizer assim. Ele sai completamente do padrão mencionado. Então, detecção de anomalia, né, ou detecção até de fraudes, é uma forma, inclusive, até simplificada de trabalhar com um algoritmo não supervisionado, tá? Ou não rotulado. Segmentação de mercado, que também é uma forma de classificação, recomendação de conteúdo e o processamento de língua natural também aplica aprendizagem não supervisionada. Quais são as técnicas e algoritmos, as principais? No meu concurso, eu só lembrava do caminho, e travei, mas também para o horário de concurso é, é, é tenso, é tenso, é tenso. Porque você primeiro vai se identificar na sala e espera no auditório. Depois você vai para a sala de espera, enfim, mas não é o caso aqui. É tenso. Bom, vamos lá. Nós temos como técnicas e algoritmos o caminhos ou camédias, tá? Como que ele funciona? Basicamente, depois a gente pode até ver um algoritmo tipo caminhos, tá? Dar um vídeo, falar sobre ele. Caminhos, se a gente traduzir, é camédias, tá? Então, você tem uma classificação onde vai ter a centroide vai ser um ponto de referência naquela plotagem gráfica normalmente, onde todos os seus semelhantes ou próximos a ele estarão ali na redondeza daquela centroide, daquele ponto, tá? E, e estarão conectados a ele, podemos dizer, ou não, depende de cada caso, tá? E tudo que for ponto que estiver muito distante dessa centroide, a gente pode considerar uma outlier, um dado que é extravagante, que ele sai do limite. Nós temos análise de componentes principais, que é o PCA, que também é um algoritmo não supervisionado, que também é classificação e agrupamento, tá? O agrupamento hierárquico, agrupamento hierárquico, nós temos as redes neurais não supervisionadas, ou até mesmo uma rede neural. Eu diria que, não vou falar isso, não, tá? Uma rede neural não supervisionada, que os dados não estão rotulados, que você não treina, tá? E a análise de componente
independentes. São alguns das técnicas e algoritmos que a gente utiliza. O não supervisionado, por ser não supervisionado, não rotulagem. Qual que é a vantagem dele? Ele tem baixo custo de rotulagem, ou seja, ele não vai exigir, ele ajuda, ele auxilia, por exemplo, no CRISP-DM, que é o framework que a gente vai organizar os processos de ciência de dados. Está lá na fase do IDA, da limpeza e classificação dos dados. A gente provavelmente vai usar um algoritmo não rotulado para facilitar a nossa vida, porque ele ajuda na classificação, tem baixo custo de rotulagem. Baixo custo por quê? O treinamento dele não é extensivo. Aliás, muitas vezes ele vai exigir um curto período de treinamento desses dados. Não que não tenha, tá? E outra coisa que eu defendo, eu falei do CRISP-DM como framework, se a gente for aplicar metodologia ágil, e o CRISP-DM, ele aponta como uma técnica ágil na análise, é, a sprint, se a gente for usar o Scrum, que é a gestão ágil de projetos, e um projeto de data science, ele é um projeto, tá? Se a gente for aplicar o ágil no processo de data science, exatamente por causa do tempo que a gente tem que dedicar para o treinamento dos dados e a própria fase de limpeza, a sprint não pode ser muito curta. O que que seria ser muito curta? A sprint de 15 dias fica muito apertado para um projeto de ciência de dados. O ideal seria uma sprint de 21 dias. E eu estou falando de ágil, tá? Mas depois eu volto aqui. E em 21 dias você vai ter uns 15 dias para realizar a limpeza e o treinamento mínimo, para depois, na última semana, dedicar para plotagem, por exemplo, ou se for um projeto de BI, Business Intelligence, inteligência de negócio, você vai ter a última semana para o front-end do BI, para os dashboards serem exibidos, dashboards, gráficos. Bom, vamos lá, tá? Então, qual que é a vantagem dentro do machine learning dos algoritmos não supervisionados ou não rotulados? O baixo custo de rotulagem, você não vai treinar muito tempo esse dado, tá? E ele, por ser um algoritmo que normalmente a gente vai fazer classificação e agrupamento, basicamente todos eles vão fazer classificação e agrupamento, a gente uma vez treinado, ele já automaticamente, quando o treinamento é mínimo, ele vai tender a ter um padrão mesmo. Ele identifica padrões, então, pouco tempo para treinamento, tá? Não são arbitrários, tá? E a vantagem, você descobre padrões ocultos. Ele é robusto a outliers. Outliers, ele suporta muito bem a exceção. Ele é flexível, reduz os vieses, e daí tem uma explicação. Como ele tende a classificar e agrupar, ele vai ter, dentro daquele grupo, digamos, a sua linha, tá? E não saindo fora, ele não vai enviesar. O que a gente fala de viés é sempre procurar transmitir para o dado uma tendência, talvez, uma tendência. A gente consegue escalar num algoritmo não supervisionado, tá? Ou não rotulado, e complementa complementariedade com as APS, né? PS, APS, quais são os desafios? A interpretação do resultado, isso em qualquer um dos modelos, a interpretação dos resultados causa uma certa dificuldade, tá? Porque por causa do volume, principalmente o volume, em qualquer uma das áreas aqui, hoje, a gente está tratando de um volume de dados muito grande, então essa interpretação, ela fica mais desafiadora. Não fica, não vou dizer difícil. Escolha do algoritmo adequado. A escolha do algoritmo adequado também é um desafio, mas é um desafio porque a gente tem que conhecer muito bem o dado que a gente está olhando e a característica do problema que a gente quer estar tratando, tá? Se a gente vai olhar para padrão histórico, para modelo preditivo e automatizar, há uma tendência e há uma probabilidade que uma regressão, por exemplo, resolva o problema. Uma regressão linear, tá? Mas nem sempre, tá? Bom, detecção de outliers também é um desafio, porque às vezes o, nós podemos ter ai, a professora Ana vai ficar orgulhosa de mim ter falando isso.
Na detecção de outlier é um desafio, por quê? A gente consegue identificar o ponto que está fora da curva, por exemplo, o outlier facilmente, mas a gente tem casos de falso negativo e falso positivo, como num exame para detectar alguma doença, tá? Esse falso positivo, esse falso outliers, por exemplo, ele dificulta a nossa análise. A avaliação do modelo é um desafio, limitações da descoberta e a combinação entre os algoritmos de aprendizagem supervisionada, né? O APS é aprendizagem supervisionada, provavelmente. Bom, questões éticas, vieses de discriminação, e sim toda a inteligência artificial, tá? E mesmo ele classificando e sendo mais não rotulado, você tem baixo custo, no mínimo, de rotulagem, a gente pode ter viés de discriminação de todo tipo, isso em toda a inteligência artificial, mas no caso desse tipo de algoritmo, por causa da forma que a gente pode vir a classificar a treinar essa rede. Falta de transparência e explicabilidade, tá? Isso eu diria em qualquer código cor, seja de inteligência artificial, seja de programação. Nossa senhora, estresse para os alunos. Bom, falta de transparência, uso em áreas sensíveis, questões éticas, usar em áreas sensíveis, por exemplo, análise de dados bancários, privacidade e proteção de dados, áreas de saúde, enfim. A questão ética, ela vai de encontro ao bom senso. Tenha bom senso, tá? Impacto social e desinformação, diversidade e inclusão, avaliação e auditoria, a proteção de dados e responsabilidade e accountability. Quais são as tendências do aprendizado não supervisionado? O aprendizado federado, o autoativo e o generativo. Aliás, quando a gente fala em machine learning, o precursor das redes, da IA generativa é toda a área de machine learning, ela está embasada no machine learning. E para a representação do conhecimento, integração com o aprendizado supervisionado, e daí surge o semi-supervisionado, que ele vai ter parte não supervisionada, parte supervisionada, e isso acontece. Aliás, quando a gente vai para as redes generativas, por exemplo, elas contêm todas, várias técnicas em conjunto, tá? Quando a gente vai olhar para os 74 bilhões do ChatGPT, aqueles 74 bilhões de parâmetros que o ChatGPT tem, ou o Gemini também deve ter muitos parâmetros, essa classificação, para você olhar para aqueles parâmetros, você não vai ter só uma técnica, tá? Porque os dados têm uma característica, eles falam por si, eles conversam com a gente. Bom, então, há uma tendência à integração com o aprendizado não, do aprendizado não supervisionado com o supervisionado, e daí vem os dados semi-rotulados, que a gente fala, ou semi-supervisionados dessa integração, porque é a mescla dos dois. Aplicações em novas áreas, tá? Experimentar esse algoritmo para ver como ele se comporta em novas áreas é uma tendência. Desenvolvimento de ferramentas e bibliotecas para facilitar a nossa vida. Bom, se eu desenvolvi um algoritmo de aprendizado não supervisionado que serve para classificar as células, por exemplo, tá? Eu vou usar esse algoritmo para classificar lá, sei lá, misturando, juntando com as ontologias biomédicas, eu vou aplicar esse algoritmo que eu já preparei e deixei para ser usado geneticamente, eu vou usar uma ontologia tipo ontology, eu vou usar em áreas, eu vou aproveitar o que já foi feito, eu não vou reinventar a roda do zero. Alguém já fez, eu vou evoluir com aquilo. É claro que a gente não vai se acomodar, tá? Maior foco na interpretabilidade é uma tendência, e combate ao viés, tá? Bom, este é o aprendizado, o que? Não supervisionado, tá? É que no mapa mental, como o mapa mental ficou pequenininho, se a gente for estender todas as áreas,
ele já estava se misturando com o supervisionado dos dados rotulados. Ó, machine learning, aprendizagem supervisionada. Ou rotulado, rotulado, tá? O rotulado, para facilitar o entendimento, a gente pode ter, aqui, ó, as aplicações, a gente vai começar para não se confundirem. A gente pode entender o rotulado como a necessidade de treinamento extensivo, tá? Que é uma característica do supervisionado. Ele precisa de rótulo de supervisão. Eu preciso treinar e identificar um padrão depois de um extensivo treinamento, tá? Calibrar. Seria, acho que calibrar seria a rotulagem, tá? É meio que uma forma de fazer a calibragem desse algoritmo, que vem por meio do treinamento extensivo, tá? As aplicações. Reconhecimento de fala, tá? Então, ok, Google, a Siri, tá? Provavelmente nós temos algoritmos supervisionados nos bastidores dessas ferramentas. Detecção de fraudes financeiras, mas o não supervisionado também dá para detectar fraude financeira, mas há um uso mais extensivo dentro dos algoritmos supervisionados. Diagnóstico médico, em conjunto com as ontologias biomédicas, a parte de semântica, web semântica. Reconhecimento de imagens, processamento de imagens, tradutores automáticos, tá? E também processamento de língua natural, que ele não colocou aqui, tá? Mas vai estar dentro também. Quais são as técnicas e algoritmos que são mais comuns e mais utilizados dentro do aprendizagem supervisionado? A regressão linear ou a regressão logística, árvore de decisão, o Random Forest, o SVM, Sector Vector Machine, que tem muita matriz aí, as redes neurais artificiais, tá? Quais são as vantagens? Como há na rotulagem, na sua calibragem, treinamento vasto, extensivo nos algoritmos supervisionados, ele há uma tendência de ser mais preciso, previsões mais precisas, ele tem um alto grau de acurácia, que a gente fala, a acurácia é a precisão do algoritmo. Simplicidade da implementação, isso aqui depende, mais ou menos. Essa aqui eu disse, não, tô brincando. Ele tende os modelos mais simples, tá? Como tudo, por isso que eu gosto do ágil nessa vida. A gente vai pegar a menor parte que agrega valor. Então, a gente vai pegar um problema monstruoso, dividir em partes pequenas. Dividir em partes pequenas, a gente vai resolvendo esse pequeno e esse pequeno vai resolvendo outras partes. Então, isso tende a fazer de qualquer problema, em se tratando de computação, dividir para conquistar. Ai, agora o professor de complexidade, análise de algoritmo e estrutura de dados vai ter orgulho de mim, tá? Na computação, a gente usa muito a técnica de dividir para conquistar. Então, a gente divide o problema em partes menores e depois vai conquistando espaço, vai juntando de novo, tá? Então, simplicidade na implementação nesse sentido, que a gente, ao mesmo tempo que tudo isso vai virar algo grandioso, que nem o próprio famigerado ChatGPT se tornou por 74 bilhões de parâmetros. 74 bilhões de parâmetros. É, ele não nasceu desse tamanho, tá? Ele começou como um projeto pequeno, igual eu falei para os meus alunos, eles também, ai, um beijo para vocês, meus queridos. Eles usaram aprendizado supervisionado para fazer um intérprete de Libras, tá? Você fazia A de amor, eu não sei direito, B de baixinho, não sei de coração. Você fazia o gesto e ele mostrava o alfabeto. Como foi o processo de, dos alunos? Eu virei para eles, vocês conseguem fazer isso em um semestre? Daí eles viraram para mim. Nós queremos tentar, professor. Então, tudo bem. Então, vocês vão fazer para 3 letras estáticas do alfabeto. Se funcionar para as 3 letras, vai funcionar para as demais letras estáticas, no caso, que foi o que eles fizeram. Porque a letra que tem movimento, por exemplo, Z, vai implicar numa outra forma de treinar e provavelmente o aumento no número de camadas dessa rede neural populacional, no caso, foi o que eles utilizaram nessa aplicação, tá? Ampla gama de aplicações.
essa ampla gama de aplicações é algo que pode se tornar complicado, porque nem sempre você vai resolver todos os problemas com redes neurais, por exemplo. Ele tem uma aplicação, uma ampla gama de aplicações? Tem. Vai resolver quase todos os problemas? Tem. Só que às vezes, se você precisa ir até a esquina, você não vai usar uma Ferrari. Então, cuidado, tá? Vai resolver a maior parte dos problemas, só que observa se não é, se você não quer usar uma Ferrari para ir até a esquina, tá? Pode ser desperdício de recurso e de processamento. Robustez, ele tende a ser mais robusto a ruídos. O que seria ruídos? Uma vez treinado, classificado, você vai ter menos, é, um número menor de tendência ao erro e a possíveis falhas, de uma forma geral. Mas não seria bem falhas, tá? O ruído seria alguma interferência externa, tá? Integração com outras técnicas, essa é a vantagem. E a gente integra com tudo. Quais são desafios? Os desafios, os desafios, a qualidade dos dados. Qualidade dos dados, você tem que treinar exaustivamente. Ter dados de qualidade vai demandar um processo de limpeza e tratamento, como nos não supervisionados, antes. E quem vai fazer essa limpeza e tratamento provavelmente vão ser os algoritmos, as técnicas não supervisionadas. Mas por que que a qualidade dos dados é um desafio? Você vai treinar, tipo, o projeto dos meus meninos, no intérprete de Libras. É, eles mesmos compuseram os datasets, tá? Eles tiraram as fotos das mãozinhas fazendo as letrinhas da Libras. E no grupo, por exemplo, eles não pensaram em treinar e não tinha nesse grupo alunos negros, por exemplo. O que que aconteceu quando eles foram para a bateria de treinamento com os colegas de classe? Quando treinou com um colega que era negro, ele se comportou de uma forma diferente. A qualidade, isso vai acabar comprometendo a qualidade dos dados. O que que eles tiveram que, e vai causar falha no algoritmo ao longo do tempo. Ele passa a ter uma acurácia péssima. Ele não é preciso, não é tão preciso. E, nesse caso, eles tiveram que refazer todo o processo de treinamento, o, o dataset, organizar, a questão da iluminação também do ambiente, também conta. Tudo isso vai comprometer a qualidade dos dados, né? Quando a gente fala de dataset, é a grande base de dados que você vai usar. Eles montaram do zero. Então, e o que que os algoritmos supervisionados têm? Eles dependem um pouco de ter dados rotulados, tá? Necessidade de dados rotulados, dados que já têm um comportamento meio que padrão, um, ele já esteja, assim, meio que redondo, tá? Outro desafio é sobre a social overfitting, tá? Sobre o ajuste excessivo, tá? Pode também desequilibrar, vamos dizer assim, o processo. Falta de interpretabilidade, sensibilidade a vieses, ele é sensível a vieses. Grande desafio é a coleta e o pré-processamento de dados de alta qualidade. Outro desafio é a técnica de validação cruzada, regularização, explicabilidade dos modelos. Por quê? Principalmente num modelo de neural, a técnica algoritmo, eu já falei, você vai usar provavelmente uma rede neural multilayer perceptron com múltiplos neurônios, né? Ela tem vários tic-tac. E esses tic-tac da rede neural podem ter um comportamento um pouco inesperado, né? Se a gente não tiver. Então, isso torna difícil de regular e mais difícil de ter vieses, né? Mitigação, minimização dos vieses. E daí, do ponto de vista ético, praticamente os mesmos do supervisionado, e isso se aplica à inteligência artificial como um todo. Discriminação, falta de transparência no ponto de vista ético, é,
uso em áreas sensíveis, para qualquer privacidade e proteção de dados, impacto social e desinformação, isso sempre. Acho que o maior mal da sociedade é a desinformação, de uma forma geral, é não buscar. Você ir lá e averiguar se aquele dado de fato é confiável. Inclusive, um exemplo de algoritmo é detector de fake news, tá? Fake news. E o antídoto também, tá? Bom, avaliação e auditoria, proteção dos dados, responsabilidade e accountability. Tendência, aprendizado federado, aprendizado ativo, multitarefa, que é o caso das redes generativas, que dizem que é criativas, mas elas são criativas até certo ponto, elas podem errar. O que elas combinam são milhões de parâmetros. E também depende muito de como você treine, de como você faz a pergunta para o prompt, tá? E a tendência é caminhar para o aprendizado por reforço também, que a gente vai ver, né? O DQN é uma rede neural usada na aprendizagem por reforço, mas vamos para lá depois. Integração com o aprendizado. Não sou, daí, olha aqui, eu dando spoiler do próprio negócio. Integração com o aprendizado não supervisionado e aprendizagem por reforço. Por isso que eu falo, quando a gente vai falar de uma IA descritiva ou generativa, tá? Que não são as mesmas coisas, mas elas não, elas descrevem fatos e escrevem características, outra gera dados, mas elas não são uma técnica única e exclusiva, elas vão usar a raiz, e a raiz está aqui, no aprendizado de máquina raiz. Elas vão usar técnicas de não supervisionadas, supervisionadas e aprendizagem por reforço, que, por sinal, é o nosso terceiro tipo na classificação aqui, ó. Aprendizagem por reforço no machine learning. Tá? Vamos lá. Topo. Onde ela é aplicada? Opa, vamos se misturar com. Ela é aplicada de forma exaustiva na robótica, seja robôs autônomos, braços robóticos e drones. Tá? Inclusive, maiores desafios da aprendizagem por reforço é a capacidade de criar um robô humanoide, não só humanoide, mas que seja bípede, que caminhe com dois pés como um ser humano. Nossa, a máquina humana é uma máquina divina, perfeita, tá? Então, a aplicação na robótica, seja robô autônomo, seja um braço robótico, seja drones. Nos jogos, desenvolvimento dos agentes. Daí tem até alguns vídeos da OpenAI, eu vi no doutorado, na disciplina de aprendizagem por reforço, tópicos avançados em machine learning, que a gente viu, aprendizagem por reforço. E nos jogos, são os agentes, são vários fatores que você vai ter a interação de vários personagens. Por exemplo, é como se você tivesse vários computadorzinhos para competir com você num jogo, tá? Vários robozinhos, na verdade, robozinhos automáticos aqui. Treinamento de jogadores profissionais, sim. Se ele está envolvido na robótica e é usado nos jogos, você pode usar um, uma aprendizagem técnicas de aprendizagem por reforço para treinar jogadores, tá? Profissionais, seja no esportes, mas já imaginou no futuro? Ai, meu Deus. Vou me sentir quando eu falava que vão inventar um computador holográfico. Já temos quase. Não, não sei. Bom, treinamento de jogadores profissionais. Já pensou se a gente tiver um robô tão perfeito que consiga treinar para melhorar a habilidade técnica dos jogadores de futebol, por exemplo? Pode ser que no futuro nós tenhamos isso. Para esportes, eu diria que é uma revolução que já deve estar, já está acontecendo, muito provavelmente, tá? Porque a gente já tem robô que ganha partida de xadrez, né? É ótimo jogador de xadrez, né? Um dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Inclusive, tem técnicas que são usadas num- na probabilidade, ou então para jogar xadrez, para possibilidade de jogadas de xadrez, tá? Mas daí isso entra tanto aqui como no supervisionado também tem exemplos. Por isso que os dois, o machine learning, apesar dessa divisão em três áreas, eles vão se conversar. Enquanto mais o sistema vai evoluir e mais a gente consegue distribuir o processamento computacional, há uma tendência de integrar essas tecnologias. Eu sempre falei isso desde 1900 bolinha e eu sempre fui muito doida.
Mas só uma coisa, bem, para vocês. Criação de jogos mais desafiadores e envolventes. Isso sem dúvida, tá? Isso sem dúvida. Gerenciamento de recursos, otimização de redes de energia, gerenciamento de tráfego, aprendizagem por reforço. Por quê? Na aprendizagem por reforço, ele, é, ele não tem, tem uma característica marcante que vai diferenciá-lo, principalmente no conceito inicial, do, dos demais. Aqui, a gente não tem treinamento. Ele aprende por tentativa e erro. É característica da aprendizagem por reforço, a tentativa e erro. Se tiver treinamento, vai ser como vai expandir para modelos que são matriciais e tem um custo computacional muito grande. No máximo, o treinamento é em três etapas que, né? Depende da técnica. Aí meu cérebro buga um pouco em algumas coisas que eu preciso estudar mais. Bom, mas, a priori, não há treinamento quando a gente fala em aprendizagem por reforço. Ele vai na tentativa e erro, e a aprendizagem por avaliar a a probabilidade da próxima jogada e, no máximo, ele se baseia na anterior. Então, são três posições que ele vai olhar. Vou falar para quem estuda computação, mas tem que ser bom aí, algo que é até sensível para mim. Por exemplo, imagina uma lista duplamente encadeada. Então, você tem o seu, o seu agente de aprendizagem por reforço na posição 2 de um vetor, de um espaço vetorial. A gente sempre vai estar falando em matrizes, tá? Na posição 2, você vai avaliar quais são os caminhos que ele pode fazer para frente e para trás, para cima e para baixo, de forma. Se for num grid, o ambiente é não estocástico, você tem um certo controle das possibilidades. Mas se for estocástico, não posso colocar, tá? Full, porque você é imprevisível, tá? É imprevisível. Então, a aprendizagem por reforço tem esse comportamento. E eu devo estar não sei, eu estou com orgulho de mim, de estar conseguindo falar tranquilamente, tá? Gerenciamento de tráfego, então, voltando, gerenciamento de recursos de uma forma geral, tá? Porque você vai estar em ambientes em que algumas vezes você vai usar muito processamento e você, ao mesmo tempo, tem uma limitação desse processamento, em termos geral. Então, o aprendizagem por reforço, como ele procura usar o mínimo para estudar aquele espaço ao redor, tá? Ao redor, ele é usado para gerenciar recursos, seja na otimização de redes de energia, energia de quaisquer espécie, gerenciamento de tráfego, alocação de recursos de sistemas financeiros. Oh, meu Deus, eu preciso usar um- uma aplicação de gerenciamento de recursos aqui para o salário da mês todo. Brincando aqui. É, meu Deus, deixa para lá. Automação. Automação de tarefas repetitivas. A aprendizagem por reforço faz tranquilamente. Esse vídeo está ficando longo. Manutenção preditiva. Preditiva, ou seja, o que seria um tipo de manutenção preditiva? Se a gente estiver falando de projeto de interface, de usuário, um projeto de uma tela, que seria uma tela que você possa fazer uma manutenção preditiva. Um exemplo besta, para ficar fácil o entendimento. Campo cidade. Eu vou deixar para o usuário digitar a cidade? Não, eu coloco uma lista com autocomplete, por exemplo, para facilitar a vida dele. Por quê? Porque se eu pensar no dado gravado, se eu deixo um campo aberto, eu posso ter várias inconsistências no futuro. Por exemplo, São Paulo pode estar cadastrado como Santa SP, ou São Paulo sem tio, ou São Paulo certinho, São Paulo tudo maiúsculo, São Paulo tudo minúsculo, e ele vai entender como a mesma cidade como sendo vários tipos diferentes. Então, eu prevejo que esse erro pode acontecer e como que eu resolvo isso? Colocando uma lista com autocomplete, porque eu ponho o inicial da letra, ele já lista para mim as cidades, tá? Então, a manutenção preditiva seria, no ponto de vista de automação, eu consigo prever que um erro pode acontecer e eu evito antes que ele aconteça. Eu tomo uma medida de prevenção antes, tá? Ficou redundante, mas é isso. Robôs de cozinha também. E a a aprendizagem por reforço é uma área linda que eu adorei ter estudado e ter sofrido.
na Unicamp para fazer essa disciplina. Minhas colegas de grupo que o digam, mas nós conseguimos. Ainda tirei B. E B na Unicamp, meu Deus, na vida como estava, é uma vitória, uma glória. Bom, há grandes perspectivas da aplicação e do uso do aprendizagem por reforço, tá? Em outras áreas, como a área da saúde, educação e ciência. Só que, na área da saúde, ao mesmo tempo que provavelmente nós tenhamos muitas contribuições, há uma preocupação muito grande, porque, como eu disse, na aprendizagem por reforço, você os algoritmos, eles agem e trabalham, atuam de formas arbitrárias e você tem um contexto estocástico, que é não previsível. Você usa tentativa e erro. Isso, quando a gente fala para a área da saúde, vai aplicar isso na área da saúde? A área da saúde é saúde, envolve vida, tá? E a gente não pode ter robô matando gente. Já chega gente matando gente. Da mesma forma, na área de educação, tá? Há uma perspectiva muito grande. Na educação é até mais fácil, tá? Desde que a gente tenha boas diretrizes e use com ética também, porque, vamos a uma discussão. Inteligências artificiais, como o ChatGPT, substituirão pessoas como eu, um professor? Ah, meu filho, não. Vai substituir um bom profissional de tecnologia? Jamais, jamais, porque a demanda para usar e aplicar as IAs é muito grande, e envolve conhecimento, tá? E o que eles fazem? Eles aproveitam bases de dados, eles fazem combinações. E eu reitero, eu falo desse jeito, exatamente para a gente não temer. Então, ele jamais substituiu o professor. A gente tem que colaborar na educação, sim. Como? Vamos usar a aprendizagem por reforço para ter uma educação gamificada. Vamos ter ambientes de ensino à distância que desafiem o aluno, que tenha proposta. Putz, vamos usar, vamos usar, vamos usar, vamos usar, vamos usar. Vamos usar um robô para fazer uma animação, para ter. É usado. Consequentemente, se a aplicação tem jogos, vai desencadear na realidade virtual, realidade aumentada. E por aí vai. Que tem muita contribuição, seja na saúde e educação, só que temos que pensar as diretrizes. E na ciência como um todo. Isso nem se fala. Agora, os nossos amigos técnicas e algoritmos, tá? Ó, técnicas e algoritmos. Aqui não foi colocado Sarsa. Mas técnicas e algoritmos a gente tem o modelo de Markov, os modelos markovianos entram na aprendizagem por reforço, né? MDP, modelo de MDP, modelo. Entra o tio Markov aqui, entra o aprendizagem por diferença temporal. Nós temos o Q-Learning, que ele é um algoritmo meio suicida, se a gente colocar o exemplo de labirinto e tem um penhasco do outro lado, ele vai andar, ele sempre vai maximizar o parâmetro, tendendo a andar na beira do precipício, mas é assim que ele funciona, ele é loucão. E, só que da mesma forma que ele vive perigosamente, ele tem um risco maior de se estribuchar, como na vida, né? Mas ele pode ser usado nos algoritmos financeiros para você maximizar o trade. Meu Deus, eu não acredito que eu estou falando isso. O SARSA é outra técnica, só que ela é mais ponderada. Ela não vai andar na beira do precipício, ela vai pela média, assim, né? Tem aprendizado por temporal, tem as funções, tem os atores críticos, que eu não sei bem como funciona, e eu tenho o Deep Q Network, as redes DQN. As redes DQN são redes neurais aplicadas na aprendizagem por reforço. Também tem uma aplicação gigantesca em jogos. Bom, os tipos de aprendizagem por reforço. Nós temos os baseados em valores, tá? Esses algoritmos utilizam muito desses. Eles utilizam esses tipos, eu podia ter colocado os três em conjunto, né? Tipos, técnicas e algoritmos. Fica para o próximo modelo de, de um modelo mental, né? Mapa mental. Mas nós temos os tipos baseados em valores, em políticas, tá? Eu falei do Markov, tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Mas depois eu estudo mais e falo aqui, tá? Os modelos markovianos, né, baseados na cadeia de Markov, ele é baseado em política, baseado em valor. O Q-Learning é baseado em valor.
E, ao mesmo tempo, eles podem ser nos dois, né? Model-based e model-free, tá? Que daí, aqui no direito, vamos explicar, tá? Baseadas no modelo ou livre de modelo, tá? Mas a questão do modelo, ele está relacionado, o model-based é quando eu tenho um modelo que tende a ser não estocástico, eu tenho um controle maior, eu acredito que seja isso, vou rever, qualquer coisa eu faço um vídeo corrigindo, tá? E o model-free, ele está no ambiente estocástico, é imprevisível, tá? Qualquer coisa eu corrijo, faço um vídeo de correção. Mas eu acredito que eu esteja correta e qualquer coisa, confere, faz uma pesquisa na internet, pergunta para as próprias inteligências artificiais. Mas cuidado, não, esse tipo de coisa eles vão tender a responder corretamente, só que vai depender muito do prompt. Quer dizer, quais são as vantagens da aprendizagem por reforço? Flexibilidade, robustez, e elas tendem a ser eficientes. Se são robustas, são. Nossa Senhora, trem pesado. Para abrir o Google Colab, meu Deus, demorava uma vida. Quais são os desafios da aprendizagem por reforço? Exploração por exploração, recompensas esparsas, tá? É baseado em recompensa, por isso que é usado em jogo também. A gente usa muita técnica de recompensa, de você dar um passo e ter um ganho com aquilo, um peso. Normalmente associado àquele exemplo da lista duplamente encadeada. Eu tenho a minha posição atual, eu olho as posições que eu posso andar para frente, para cima, para baixo, para o lado e para trás. Na verdade, é uma matriz. É uma matriz multidimensional ainda, tá? E quanto mais distante ou livre da barreira e mais próximo do meu objetivo final, melhor a recompensa ou peso que eu ganho nesse processo. E nisso, exatamente para evitar viés, as recompensas, elas podem estar mais espalhadas. Então, como pensar no, num bom valor, talvez, para recompensa? Qual posição colocar essa recompensa, vamos dizer assim, tá? E consequentemente, vai desencadear no próximo tópico como desafio, alinhar essas descompensas, tá? E eu modifiquei aqui sem querer. Esse daqui, meu amigo, é tudo minha tela, tá? Alinhamento de recompensa, recompensa densa versus recompensa. Eu não estou conseguindo voltar. Recompensa esparsa estão no mesmo nível, tá? E alinhar essas recompensas, tá até relacionado, então não ficou tão errado aqui, tá? É, eu não posso atribuir um peso muito grande e uma recompensa muito grande, e num ponto, e no próximo não colocar nada, não dá nenhum ganho. Ou colocar uma recompensa negativa, tá? A gente deve analisar e pensar muito bem quando a aprendizagem é por reforço, que vai desencadear na crédito de atribuição e também eu não posso ser genérico. O que fazer, então? Técnica, ética no aprendizagem por reforço. Daí, ética, as principais questões, quando a gente fala em aprendizagem por reforço, alinhamento dos objetivos, transparência e interpretabilidade, segurança e controle, tá? O futuro da aprendizagem por reforço. Nossa, aqui tem um vasto universo, mas também tem que melhorar, inclusive, conectividade e redes, né? Redes de uma forma geral. Às vezes, nossa banda larga é estreita para o que a gente precisa processar e trafegar de dados. Eu falo isso brincando, às vezes. Os desafios, algoritmos ainda mais eficientes e escaláveis, tá? Aplicações em áreas ainda mais complexas. Integração com outras áreas de IA. Isso está no futuro, tá? No futuro. No futuro e, ao mesmo tempo, desafio. Tendências do aprendizagem por reforço. Multiagente, tá? Aprendizagem multiagente, com vários agentes. Para fazer só com o Garfield como personagem, que foi o único agente, já deu um trabalho do cão montar. Imagina multi-agente, como se tivesse o Garfield e os seus parceiros ali. Nossa Senhora. Então, a aprendizagem multi-agente é uma tendência e é ao mesmo tempo um desafio, porque vai aumentar drasticamente a complexidade. Aprendizagem por reforço hierárquico, tá? Criar uma hierarquia de redes. Aprendizagem por reforço contínua, combinação com aprendizagem supervisionada e não supervisionada, como eu disse, no Machine Learning, as três categorias vão se integrar. Então, por isso que eu evito, particularmente,
ou semi-supervisionada? Não, ou o algoritmo e a técnica, ela é supervisionada, não supervisionada, ou ela segue a tendência da aprendizagem por reforço. Você não vai ter tanto treinamento e tanta previsibilidade, porque a característica daquele trecho de problema que você precisa resolver não se aplica, tá? Então, só que para resolver aquele problema que você mitigou, você trouxe para uma esfera menor, você vai, quando você vai expandir para a solução, você envolve outras técnicas, tá? E sai integrando, interoperando, tá? Gosto dessas coisas da tecnologia. Interpretabilidade e explicabilidade é uma tendência, aplicações em novas áreas aqui é mais que tendência, desenvolvimento de ferramentas e bibliotecas, isso em todas, foco em segurança e robustez, considerações éticas sociais e integração com hardware. Integração com hardware. Aliás, hardware para processar aprendizagem por reforço, quando se trata de uma rede de QI, meu Deus do céu, precisa ser senhor robusto. Espero que vocês tenham gostado. Este é o universo do machine learning simplificado. E olha, eu falei de cabeça. Meu Deus, estou ficando boa. Não usei cola. Vocês viram aqui, só foi o mapa mental e as palavras-chave. Olha, muito bom isso. Bom, se você gostou, achou que agrega, curta, compartilha, divulgue, ajude o canal a crescer. E gratidão. Até o próximo vídeo. Até a próxima.